Elon Musk, ex Alexandre de Moraes, Brasil, VPN, bombou em todas as pesquisas esses termos. Mas será que você está entendendo o que está acontecendo? Meu nome é Marcela Mendonça, eu sou advogada e a gente vai conversar aqui sobre esse cenário que gerou tanta turbulência nas últimas semanas. Agora, se você está gritando para os quatro cantos do vento que Alexandre de Moraes comunista, Supremo é uma decepção, vergonha, eu não sei, liberdade de expressão, cara, não assiste esse vídeo. Não assiste de forma alguma. Não assista esse vídeo. Ele não vai te ajudar em nada, porque você já está enviesado, você só está buscando conteúdo que confirme o que você já acha. Nesse caso, minha recomendação, volte lá pro grupinho do WhatsApp, que fica recebendo aqueles videozinhos de tia, que você vai ficar melhor. Marcela, que grosseria! Rapaz, eu não tenho paciência para nenhum dos extremos. Nem para quem é lulista doido, nem para quem é bolsonarista doido. Então, esses dois aí, se é o seu caso, não fique não. Vá-se embora, passe o vídeo, vá pro próximo, que vai ser melhor. Então, agora que o pessoal já foi embora, vamos ficar aqui com quem está querendo entender esse processo e formar conclusões a partir de fatos e regras, e não a partir do disse-me-disse de grupo de WhatsApp, tá bom? Uma das coisas que as pessoas comentam é como é que o ex, que é bilionário, é feito de um homem que é multimilionário e o Brasil está tendo essa discussão. Se você chegou à conclusão de que porque o Elon Musk é muito rico, é multibilionário, ele deveria ter um livre acesso a tudo, nada deveria lhe ser contido, as regras não deveriam se aplicar a ele, você está no sistema errado. Porque na democracia a gente desconsidera exatamente isso. Marcela, mas eu sei que tem muita corrupção, tem muito canto que decide, depende da pessoa. Tem sim, é verdade, existe. Mas isso não deve ser a regra a ser usada. A gente se baseia naquilo que deve ser e não naquilo que, porque eu soube de uma corrupção em tal canto, uma corrupção em tal canto. Não, as regras são iguais para todas. E o que determina a regra? Vamos lá. Todo país reconhecido, ele tem as suas leis. As suas leis, elas vigoram dentro do seu país e em algumas situações até fora do seu país. Mas isso aí é um papo já mais extenso. Mas o que você precisa lembrar é, o Brasil tem leis e essas leis funcionam para todos no Brasil. Mas o Elon Musk não está no Brasil, o Elon Musk está lá nos Estados Unidos, está em qualquer outro lugar. Mas as empresas dele e o ex-Brasil atuam aqui. E porque atuam aqui, precisam estar submetidos às regras brasileiras. E que regra é essa, Marcela, que Elon Musk, que a ex tem que cumprir? É uma regra muito simples. Obedecer às ordens judiciais. Marcela, mas e se a ordem for maluca? Se a ordem for terrível? Se eu não concordar com a ordem? Nesse caso, você recorre. Você cumpre a ordem e recorre dessa ordem. Marcela, mas se meu recurso não for julgado procedente e eu não gostar da decisão, em alguns casos você pode até recorrer de novo. Marcela, mas chegou no final do processo e eu não gostei da decisão, achei a decisão ruim. Você se conforma. Por quê? Nós, como sociedade, estabelecemos uma regra de que nós respeitamos as decisões do judiciário. Marcela, mas eu não quero respeitar as decisões do judiciário. Você quer fazer isso só quando não for favorável a você? Quando a decisão não for boa para você, você quer desrespeitar. Quando ela for boa, você quer. Você está parecendo aquele menino pequeno que é o dono da bola e aí ganhou a bola, tá todo mundo ali jogando a bola, e ele, por alguma coisa, não gostou. E aí ele faz o quê? Não, recolhe a bola e quer ir embora com a bola. É esse tipo de infantilidade. As decisões, a gente pode discordar delas, a gente pode não se agradar delas, mas a gente tem de respeitar as decisões judiciais. Por quê, Marcelo? Por que tem que respeitar a decisão judicial? Porque o judiciário, ele é um poder, e é um poder que a gente bateu como regra na nossa sociedade, de que ele vai decidir todas as vezes que nós tivermos conflitos.
A gente não vai decidir o conflito na porrada, a gente não vai definir o conflito em quem tem mais grana, a gente não vai definir o conflito em quem é amigo de quem. A gente vai definir o conflito a partir da decisão de uma pessoa que, em tese e preferencialmente, é isenta daquele caso e que vai decidir o que é o certo e o que não é. Alternativa a isso, a gente não tem judiciário e partimos para o que nós éramos antes da democracia, que era o império da força. O mais forte ganha, bate no que é mais fraco, o mais rico ganha, submete o mais pobre ao que ele quiser. É esse tipo de mundo que tu quer? É esse tipo de Brasil que você quer? Então vamos combinar que decisões judiciárias têm de ser cumpridas, ponto. Posso recorrer delas, posso me indignar com elas, eu posso achar muito ruim, mas têm de ser cumpridas. Ah, Marcela, mas isso é só no Brasil. Não, meu amigo. Isso é em todo país do mundo reconhecido e que possui um sistema judiciário. É assim nos Estados Unidos, é assim na Itália, na França, em todo o país. Não é um mérito brasileiro, nem é uma exceção brasileira que as regras do judiciário sejam obedecidas por todos. Tá, Marcelo, então por que o Elon Musk está reclamando? O Elon Musk está reclamando porque, na opinião dele, a decisão era ruim. E ele sente-se no direito de não cumprir a decisão. Ah, Marcelo, eu concordo que o Alexandre de Moraes não deveria ter feito isso. Agora vamos analisar o caso. Baixe a paixão. Pare um pouquinho, respire fundo comigo e vamos analisar a situação. E a partir disso você toma suas conclusões, tá bom? Vamos lá. Existe um inquérito no Supremo Tribunal Federal que está falando sobre as fake news. Muita gente está discutindo, não deveria estar lá, não deveria ter sido aberto, mas o fato é que está. E que o Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a última palavra no nosso sistema, a gente já combinou isso, o Supremo Tribunal Federal validou que o inquérito está ok. Tá ok, não tá ok? Quer discutir, não dá para discutir? É fato que o inquérito está lá. Neste inquérito, se analisa exatamente pessoas que estão lançando notícias falsas. Com o objetivo de quê? De desinformar a população. Então, pessoa que fala que se você tomar a vacina vai fazer você ter um tumor. Se você tomar a vacina vai fazer você ficar estéril. Se você tomar essa vacina vai ser muito ruim. Só que não só isso, as pessoas estão fazendo isso para várias coisas, inclusive para o nosso processo eleitoral, que sempre foi muito elogiado no mundo. Você que acha que o Brasil é uma vergonha, o nosso processo eleitoral sempre foi muito elogiado no mundo, muito elogiado. Ele é analisado não só pelo Brasil, pelas instituições brasileiras, mas por várias instituições internacionais que mandam pessoas para cá na época das eleições para acompanhar para ver, será que estão roubando? Será que estão mentindo? Será que estão enganando? Nunca nenhum analista internacional apontou nenhuma irregularidade no processo brasileiro. Então, essas fake news surgiram e elas estão tentando encontrar quem é que está fazendo e quem é que está pagando por esse conteúdo, porque é um conteúdo que está sendo impulsionado. Você sabe o que é impulsionamento, né? Quando a gente paga para uma notícia aparecer mais, você usa isso em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Então você paga para que o seu conteúdo chegue a mais gente. Então tem alguém pagando por isso. Dentro desse inquérito, muitas contas foram identificadas disseminando conteúdo falso. E esse conteúdo prejudica muito a democracia, porque principalmente esses eram tratando das eleições. Eram querendo dizer que as eleições brasileiras não eram verdadeiras, que as eleições eram fraudadas. E isso é um problema muito grande para o sistema democrático. Por que, Marcela, ficar falando isso é um problema? Porque o que garante uma estrutura de nação é exatamente que as pessoas legitimem o sistema de eleição. Se as pessoas disserem, não, o sistema de eleição está errado, a gente começa a entrar num parafuso de questionar tudo. Então quem está ali não era para estar ali. O meu representante do Senado não era para ser esse, meu representante não era para ser esse, o meu representante à presidência não era para ser esse, e você começa a
não querer se submeter àquelas pessoas que foram eleitas. E o problema disso é que isso gera anarquia, a ausência de lei. Essas contas elas foram identificadas e todas as redes sociais foram notificadas para bloquear essas contas. Mas, Marcela, por que bloquear essas contas assim do nada? Porque o conteúdo era flagrantemente mentiroso e produzia um mal, uma vez que aquele conteúdo estava sendo monetizado e divulgado e impulsionado, produzia um mal social muito grande. As redes sociais receberam as notificações, YouTube, Facebook, todas, e cumpriram a decisão judicial. Aí o ex recebeu a notificação. O ex se negou a cumprir a decisão de bloquear essas contas. Mais do que isso, eles simplesmente disseram que não iam cumprir a decisão judicial. Você sentiu a desmoralização? Um país como o Brasil, uma economia como a nossa, um país que é respeitado mundialmente, ter a sua Corte Suprema dado uma ordem, porque você pode até odiar o Alexandre de Moraes, mas você não pode negar que ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal, a maior corte de justiça do nosso país. Ah, Marcela, aí o Alexandre de Moraes foi lá e bloqueou o ex. Não, não foi isso que aconteceu. Foram dadas inúmeras oportunidades para que o ex cumprisse a decisão judicial. Foi a partir de ofícios, foi a partir de novas notificações, foi a partir do estabelecimento de multa. Nada disso funcionou. Uma das coisas que o ex usava para não cumprir a decisão judicial era dizer que ele não tinha sede no Brasil. E se não tinha sede no Brasil, não estava submisso às regras brasileiras. Só que se a empresa atua no Brasil, por obrigação legal, e isso está na lei, ela deve ter um representante aqui. Mas, Marcela, como assim? Deve. Porque ela não pode dizer que não cumpre uma lei brasileira pelo simples fato de não ter um representante. Foi dada a oportunidade, por algumas vezes, de que o ex estabelecesse um representante. Podia ser um advogado, podia ser qualquer pessoa, mas alguém que fosse representante da empresa e pudesse responder pelas situações que estavam sendo tratadas ali no processo. Elon Musk, mais uma vez, disse que não ia estabelecer nenhum representante aqui no Brasil e que seguiria sem cumprir a decisão judicial. As multas foram aumentadas, mas o ex não tem conta no Brasil. Todas as contas bancárias estão fora. Mais uma vez, o Elon Musk se aproveitou disso para não cumprir decisão judicial e não cumprir as sanções estabelecidas pela decisão judicial. Foi concedido mais uma vez prazo para que ele estabelecesse um representante, bloqueasse as contas e pudesse cumprir as sanções que estavam sendo determinadas. E mais uma vez o Elon Musk disse que não iria fazer e continuou bradando em todas as suas redes, especialmente no X, que não faria, xingando o ministro do Supremo, xingando o ordenamento brasileiro, dizendo que era uma vergonha aquilo. Tá, ele pode dizer que é uma vergonha, ele pode não concordar? Eu já disse aqui, pode não concordar. Ele pode não cumprir a decisão? Não, não pode não cumprir a decisão. E foi por conta disso que, com uma forma extrema, tendo em vista que a empresa se negava a cumprir a decisão judicial, que o ex foi banido. Na verdade, ele está bloqueado, né? Banido é que se ele não tivesse mais chance de voltar. E aí você, que não entendeu ainda todo esse processo, foi lá baixar VPN para poder acessar o X. Você sabe que você está em descumprimento de uma ordem legal e isso pode te dar problema. Tá, Marcela, o que você acha diante disso? Ficou claro que eu discordo plenamente da postura do Elon Musk. Quer dizer que eu concorde com Alexandre de Moraes? Não. Mas quer dizer que eu concordo que ordens judiciais não podem ser descumpridas, elas devem ser cumpridas. Cabe recurso, cabe tudo. E aí, gente?
o que está em jogo aqui? Qual é a discussão? A gente está com a discussão de uma empresa bilionária. Ela tem mais poder, deve ter mais poder do que um país. Uma empresa multibilionária, como é o caso da X, ela deve ter um tratamento diferente por causa do patrimônio que tem. Ou a soberania dos países precisa ser respeitada. E aí eu queria explicar para você só essa última coisa. Abre a tela aí. É o seguinte. Esse é um termo que talvez você ainda não compreenda, assim, fulano é soberano. O que quer dizer quando a gente quer dizer que um país é soberano? Quer dizer que ele não está submisso às regras de outros países. Isso é tão importante. Por quê? Porque por lei, e o direito internacional versa isso, os países, eles têm soberania nas suas decisões, nas suas leis, no seu governo, no seu governo. Quando um particular que tem muito dinheiro, né, como Elon Musk, quando um particular que tem muito dinheiro como Elon Musk e que tem investido sistematicamente em vários países para exatamente pelo poder financeiro dele, o poder de comunicação, ter o domínio político desses países, aí tem para outros vídeos, se volta contra o Brasil, quando as nossas decisões param de ser respeitadas, a nossa soberania como um país, quer dizer, a forma como a gente se apresenta para o mundo é prejudicada. E isso é muito sério, porque se você não é, no cenário do mundo hoje, um país soberano, quer dizer que consegue que tem suas regras respeitadas, que não vai aceitar, por exemplo, que chegue, quem quer que seja, o francês aqui, diga, imagine, você aceitaria isso? Que o governo francês viesse ao Brasil e dissesse assim, olha, a partir de hoje, não tem mais CLT. Vamos cancelar a CLT, não vai ter. A partir de hoje, sabe esse código de defesa do consumidor que vocês têm? Não, não vamos fazer isso aqui não, hein? Vamos cortar. Você diria, com certeza, você olharia e diria, sou gente francês. O que você está querendo se meter aqui nas nossas regras? Só que a situação aqui é ainda mais grave. Isso é muito mais grave, porque não é um país que está vindo aqui querendo matar as nossas leis ou descumprir as nossas regras. É simplesmente um cara com muito dinheiro, achando que pode matar a soberania brasileira. Se você gostou desse conteúdo, já curte, compartilha, comenta aqui para mim se você concorda, se você discorda, se você acha que a minha conclusão está bem errada, quero ouvir sua opinião. E não esquece de se inscrever no canal e acompanhar. Todas as minhas redes sociais estão na descrição do grupo. Então é só ir lá, vamos conversar, trocar ideia e sair, né, do ponto comum.